Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está iniciando mais um programa Pé Direito na Obra e eu trouxe para vocês um pouco mais daquele conteúdo que a gente já mostrou, né, nos programas anteriores, que é de uma casa que está em construção em São João do Sul. E essa casa foi toda projetada aqui pelo escritório, né? Nós desenvolvemos desde a arquitetura, engenharia, né? Estamos fazendo acompanhamento da obra e chegamos na etapa de interiores. Aqui no programa eu já trouxe para vocês um pouquinho do living, né, que é o espaço de estar, jantar e a cozinha. Também mostrei num outro programa a área gourmet, né, da família e o lavabo. Hoje eu vou mostrar para vocês os quartos das meninas que ficaram muito lindos. Eles são muita inspiração aí para quem está querendo fazer um quartinho pro seu filho, né? Porque são quartos bem diferentes. E também vou mostrar um pouquinho de um espaço que nós criamos na casa, que ele é um espaço de aproveitamento. Numa extensão que nós criamos da parede no corredor, nós conseguimos desenvolver um espaço bem legal que acolhe toda a casa e traz uma função bem interessante. Então me acompanhe aqui. Essa daqui é a área do corredor, tá? Então ela é uma área bem clean, a gente não tem assim muita informação aqui porque a informação está localizada na marcenaria. Então essa marcenaria a gente quis deixar ela com uma cara de painel, como se a gente tivesse um grande painel ali, né? E trouxemos essa madeira, que é uma madeira bem suave, bem clarinha, que ela já está em composição com os outros ambientes da casa, como vocês viram nos vídeos anteriores. E aqui nós temos esse efeito aqui que parece realmente um painel. Nessa parte central, né, nós colocamos uma bancada. Essa bancada aqui, ela também tem um gaveteiro, tá? Ela é um pouquinho mais grossa e ela já tem um gaveteiro. E na parte de baixo também as gavetinhas para as meninas poderem colocar um materialzinho escolar, né? Na parte interna, nós aproveitamos toda a marcenaria para a cliente conseguir guardar parte de roupas de cama, toalhas, né? E isso também auxilia em a gente tá retirando, né, coisas dos roupeiros, das áreas de armários dos quartos, tá? Então esse aqui foi o nosso primeiro ambiente, né, deixa eu voltar aqui a imagem, o nosso primeiro ambiente de hoje. E agora eu vou mostrar para vocês um quarto. Esse quarto aqui é de uma menina que ela tem 8 anos, ela tem 7, vai fazer 8 anos, e a mãe, né, e ela também queriam um quarto que ele não fosse muito infantil e tivesse uma característica mais atemporal, para que ela fosse crescendo e esse quarto ainda, né, correspondesse a um quarto de menina moça, digamos assim. Então, gente, esse quarto ele ficou um encanto. A gente passou bastante trabalho assim para desenvolver o projeto, porque ele realmente tem bastante detalhe, né? Ele envolve uma riqueza de detalhes, e para que todas as informações elas ficassem harmônicas, né? A gente precisou fazer um estudo bem aprofundado aqui. O que é a ideia desse projeto? Nesse projeto nós temos esse detalhe aqui que foi uma pintura, né? E essa pintura aqui, ela faz uma demarcação, ela marca bastante a parte da cabeceira da cama, do quarto. E nós temos essa cabeceira aqui, que ela é uma cabeceira toda estofada, ela tem 3 cores de tecido, né? Então esses tecidos, eles são com tonalidades bem suaves, dentro de uma paleta mais pastel. E são diferentes, mas ao mesmo tempo eles interagem, né? Essas cores, elas são complementares. Um outro detalhe aqui nesse projeto também foram esses detalhes da marcenaria com os cantos arredondados. Nós temos aqui um criado mudo, né? Uma mesinha de cabeceira, como quiserem chamar, porque cada um dá um nome.
Essa mesinha de cabeceira aqui, ela tem esses detalhes aqui, né, no dourado. Ela tem um puxador que a gente trouxe aqui, que ele tem um detalhe, um acabamento em couro, então ele tem uma riqueza de detalhes. E nós temos também essa penteadeira aqui, que ela foi desenhada também aqui pelo escritório. Nós encontramos uma referência de uma bem parecida, mas ela ainda não conseguia, né, ela não tinha uma dimensão adequada para o nosso ambiente, então nós fizemos essa marcenaria aqui, esse móvel, né, todo detalhado, todo pensado para atender realmente as necessidades dessa cliente. E aqui ao fundo nós ainda temos esse espelho, né, que é um espelho iluminado, que tem uma iluminação adequada para make, né? Digamos que daqui um pouco ela vai crescer mais e já vai querer tá saindo, né? Então já temos esse espacinho aqui da maquiagem. Outro detalhe aqui são as iluminações, né? Nós criamos essa iluminação aqui que contorna toda a cabeceira e depois temos mais essa arandela aqui, que ela tem esse efeito gota, né? Que é uma arandela também delicada, que compôs muito bem no nosso ambiente. Então, esse quarto aqui ficou muito lindo. Aqui na parte da frente, né, nós temos só um cantinho, que é o cantinho da TV, com essa marcenaria aqui flutuante. Então, a ideia desse projeto era que fosse um quarto leve, que ele tivesse uma pegada mais minimalista, mas que ao mesmo tempo, né, ele tivesse esse aconchego, né, e um quarto que realmente fosse, que abraçasse, né, que desse esse ar de menina, de aconchego. Então ficou um projeto assim realmente incrível. Espero que ele tenha inspirado um pouco aí vocês que estão pensando em fazer um quartinho, né, para sua filha. E eu vou trazer mais um outro projeto aqui, que é a parte do closet, tá? Vocês devem ter observado, né, que o quarto aqui ele ficou bem limpo, né, e não tem marcenaria de rouparia, mas nós temos aqui o espacinho do closet. Eu já vou mostrar para vocês também. Então, aqui nós já estamos entrando no closet, né? O closet dela é um espacinho fechado, tá? Aqui a gente não tem janela, não temos aberturas, então não tem aquela questão da entrada de luz e ficar queimando a roupa. E nós optamos por usar um closet aberto, tá? Nós não temos portas, só as gavetinhas aqui na frente, né? Então, o closet ele foi feito em especial com as necessidades dessa cliente. Que era, aqui ó, a gente já ainda tem a vista, né, lá do nosso espaço, lá do quarto, ó. A necessidade da cliente era ter bastante cabide, né, então nós temos um L de cabide aqui, ali, aqui ainda nós temos o espaço de cabide para roupas longas, né, e embaixo ele ficou um pouco livre, então tem como estar fazendo, organizando, né, as roupas com caixinhas. Nessa parte de baixo nós temos os gaveteiros, então temos bastante gavetas também, onde ela pode estar guardando, né, as roupas íntimas, uma roupinha de academia, né, lenços, então nós temos bastante gavetas para essa organização. Aqui tem toda uma parte ainda de prateleiras, né, para as roupas, e mais um espaço aqui ainda de sapatos, né, uma sapateira. Então foi um closet bem organizado e com uma disposição, né, em específico para as necessidades dessa cliente. Nós também colocamos nessa parede, que ficou uma parede mais livre, esse espelho, que é um espelho de corpo todo. Então ela consegue estar se vestindo aqui e também se olhando e conferindo, né, se o look ficou tudo ok. Então, gente, agora a gente vai dar uma pausa, né, e daqui a pouco a gente retorna com mais um ambiente.
Casa Nai fica no litoral de São Paulo e teve seus 740 metros quadrados reformados para receber e acolher. Tudo se inicia em ouvir e entender o cliente. Nessa casa, eu senti que a real necessidade deles era o conforto, transformar o que era frio em algo acolhedor. A escolha dos materiais e a combinação dos elementos naturais foi feita para que esse conforto fosse sentido não só no toque, mas também no olhar. Um ambiente de pausa recebe com elegância os convidados que, quando entram, já sentem o acolhimento e um toque de mistério sobre o que tem no restante da casa. Pensando no convívio da família, eu mantive todas as salas integradas. E começando por um espaço novo na casa, que foi um pedido especial deles, a sala do jardim externo, para que eles se reúnam num momento descontraído, próximos das plantas e ao redor do fogo. Para que a gente tivesse todas essas salas distribuídas de forma harmônica, a escolha das cores foi fundamental. Os tons claros são a base, que recebem um contraste dos tons de madeira, dos tons de verde, da textura de aço cortem, fibra natural e de um toque de preto. Dentre todos esses elementos que a gente escolheu para esse projeto, não podia faltar o principal, que é o que traz vida para essa casa, que são as plantas. E elas, de fato, invadem o interior da casa. E por isso, elas tornaram a sala da varanda o meu cantinho favorito aqui. Essa sala é como se fosse aquela extensão do almoço, aquele pós-almoço num lugar que você quer relaxar e sentir a energia mesmo da casa e das plantas. O contraste do bambu que cobre o fechamento de vidro com o conforto da poltrona e esse som suave da água caindo na piscina trazem o bem-estar que eles tanto buscavam. A iluminação é fundamental para garantir o aconchego. E nessa casa tem muita luz natural, mas ao entardecer, a luz indireta ganha destaque,
Por isso, ela foi pensada com muito cuidado e colocada de forma delicada por todos os ambientes. A casa foi pensada para ser usada e a escolha dos tecidos levou isso em consideração. Então, se alguém tiver com uma roupa de banho molhada depois de usar a piscina, pode sentar tranquilamente para almoçar, por exemplo, sem que haja nenhum problema. O clima aconchegante se estende para os outros 2 pavimentos. Como essa casa foi pensada para receber, a gente tem aqui 5 quartos com identidades únicas, que acolhem os familiares que vêm para passar os finais de semana. 4 desses quartos estão no primeiro pavimento e, embora eles sejam únicos, eles carregam a identidade da casa, porque compartilham dos mesmos tons e materiais, que são a base do projeto. Para esses ambientes, eu trouxe um novo material, que é a palha natural, que além da beleza, ela tem uma função muito importante, que é a de ventilar a parte interna dos armários. O 5º quarto fica no último andar e ele foi pensado especialmente para as crianças, para elas terem um espaço amplo para brincar, para dormirem todas juntas e para fazer aquela bagunça gostosa de criança. Já que o último pavimento antes não era usado, ele foi completamente reformulado e deu espaço para novos ambientes pensados para quem quisesse mais privacidade. Toda a informação se encontra aqui. ID Portal, o novo endereço da notícia. Acesse idportal.com.br. Notícias da região. Acesse www.ual.com.br.
Qualidade e acabamento de primeira. Em casas de alto padrão é com a Sul Construções. Chame no Whats. TV Sul Catarinense. Nosso esporte é mostrar você. E agora eu vou mostrar pra vocês mais um quarto. E esse quarto aqui ficou, gente, uma graça, tá? Ele é o quarto de brincar. Então aqui, a nossa cliente queria que fosse uma cama tamanho casal, né? Mas que fosse uma cama baixinha. A menina que é a dona desse quarto, ela tem 3 anos, então, né, é uma princesa. E ela precisava de um quarto que desse autonomia para a criança, né? E que crescesse também junto com ela. Então, o projeto ele conta com essa cama aqui, que é uma cama bem baixinha, né? Nós trabalhamos com essas grades aqui, com telinha, que faz parte também do contexto do projeto. E a gente tem outro local também aqui. No fundo, nós utilizamos esse papel de parede aqui, que é um papel de parede da Lilibi, né? Um papel de parede bem diferente, pode ver que ele não tem um padrão, né? É como se fosse uma pintura mesmo, muito lindo. Aqui do lado nós usamos essa decoração aqui, que são essas borboletinhas metálicas, né? Que trouxeram um charme também para esse quartinho. E aqui desse lado nós trouxemos um espelho, né? Então ele tem essa parte aqui toda revestida em espelho, ele ajuda a dar uma ampliada e também é o local onde nós conseguimos instalar um espelho de corpo todo, né? Então ela vai lá, se veste e consegue tá se vendo. E o roupeiro nós utilizamos com portas de abrir, então ele tem esse acabamento aqui em telinha também, os puxadores em dourado. E aqui embaixo nós temos todos os gavetões, né, desse roupeiro. Ó, a parte interna dele ficou bem dividida, ele é um roupeiro em L, então nós temos aqui toda essa parte de gavetas e aqui nós temos toda a parte de prateleiras, mais um espacinho para os calçados e um cabide também, que a gente levou até o final para aproveitar aquele cantinho. E aqui ficou mais um espaço ainda para roupas, né, e roupa de cama, até brinquedos no caso, né, que agora no primeiro momento ela ainda é pequenininha, não tem tanta coisa para guardar. E dentro desse contexto, nós criamos aqui esse painel de TV, que ele é um painel onde nós trabalhamos essa mesinha, ó, não sei se vocês percebem, mas essa mesinha, ela tem um detalhe bem interessante. Ela tem esse trabalho aqui que é um negativo, que ele tem um efeito estético, né, bem legal, mas ele acompanha o crescimento da criança. Então nós trabalhamos ele com alturas, né, tanto pode colocar ele aqui embaixo para a criança usar no início às vezes sem cadeirinha, depois ela cresce um pouquinho e depois tu consegue utilizar a altura máxima, né, que é uma altura aqui de 75, que é uma altura padrão de mesa, para a criança utilizar com uma cadeira normal. Então a criança cresce e a bancadinha dela cresce junto. Ó, aqui do outro lado nós também temos todo um espaço para guardar os brinquedos, né? As caixinhas que são de rodízio, então ela consegue trazer o brinquedo, brincar nessa grande área aqui. A proposta desse projeto era que o quarto fosse bem amplo e que ele tivesse realmente uma área de brincar, né? Que às vezes a gente trabalha um quarto com uma marcenaria muito fechada, vem no meio, a cama já está atrapalhando e a criança ela não tem espaço. Então aqui a nossa proposta realmente foi que ela tivesse esse espaço para brincar. Então me conta aí, o que vocês acharam desse ambiente? Na verdade, desses 3 ambientes, né? Ficou lindo, né? Então, acompanha a gente que nós ainda temos mais um ambiente dessa casa, na realidade praticamente 2, que é o suíte e o closet da nossa cliente, mas a gente vai estar mostrando no próximo programa.
Toda a informação se encontra aqui. ID Portal, o novo endereço da notícia. Acesse idportal.com.br. Notícias da região. Acesse www.ual.com.br. Qualidade e acabamento de primeira. Em casas de alto padrão é com a Sul Construções. Chame no Whats. TV Sul Catarinense. Nosso esporte é mostrar você. Olá pessoal, então dando continuidade ao nosso programa, hoje eu quero trazer um assunto muito bacana. Eu quero falar de soluções para umidade ascendente em parede, né? Esse é um problema aí que tem em várias casas, né? O pessoal precisa, às vezes, estar fazendo a recuperação disso. E como é que faz? Bom, a umidade, como eu disse, está presente em vários locais, né? E ela pode vir de laje, que não está bem impermeabilizada, ou um furo numa laje, né? Um problema de vazamento. Pode ser um problema de transferência de umidade de box, de banheiro, né? Tem também aí vazamentos em canos que geram umidade nas residências e também tem essa clássica ascendência, né? A umidade ascendente no rodapé das paredes, né? Essa umidade é algo que vem do solo, né? Vem estourando, causa bastante dano, parte visual estraga bastante, como qualquer umidade, né? Então eu quero trazer para vocês hoje métodos que eu já utilizei, métodos que realmente resolvem a situação. Se você der uma pesquisada aí, por exemplo, na internet, né, vai encontrar diversas soluções diferentes, né? Algumas mais técnicas, outras um pouco mais empíricas, né, que são aquelas que o pessoal faz meio sem muito conceito, mas acaba dando certo, no caso deles, né? Isso porque todo o ambiente vai influenciar. Muitas vezes essas pessoas fazem um reparo em um solo que não é tão úmido, um solo que tem uma melhor drenagem, então às vezes é mais fácil de tu reparar. Agora quando tu está dentro de um ambiente, que é um ambiente mais agressivo, que é um ambiente mais úmido, né, com mais dificuldade de percolação da água pelo solo, realmente a gente tem que trabalhar com métodos que sejam melhores comprovados, né? Métodos realmente técnicos. Bom, então como eu disse, eu vou falar dos métodos que a gente já aplicou em obras, né? E deu certo, né? Métodos onde a gente estava fazendo alguma reforma de um imóvel e aí a gente notou que tinha esse problema, né? A gente teve que fazer esses reparos para que o cliente também não viesse a morar com esse problema ali, né? Mas antes ainda de eu falar das soluções que a gente já aplicou e deu certo, eu quero falar para você do método correto para fazer a impermeabilização, para que você que ainda não construiu, né, ou que está talvez nessa etapa de fundação, possa estar executando esse serviço, ou até mesmo você que é o proprietário do imóvel possa estar conferindo se a tua mão de obra está executando de acordo com os requisitos técnicos, né, com os parâmetros técnicos, para que você não venha ter esse problema. Porque fazer a impermeabilização de forma correta, né, durante a etapa de obra, ela sai muito mais barato, é muito menos incômodo do que você ter que fazer o reparo quando você já está morando no lugar, né? Porque essa umidade ela não vai surgir assim que a obra é entregue. Normalmente aí vai levar um tempinho para ela se manifestar e aí você já vai estar morando, você já vai estar com móveis instalados e aí você vai ter uma obra enquanto você está morando no local. É um caos isso, né? Ninguém gosta. Bom, mas então, como é que se faz do jeito certo a impermeabilização, né? Ela tem várias etapas, né? E ela a impermeabilização inicia justamente quando o alicerce está pronto. O baldrame, as vigas de baldrame, né? Elas estão prontas. O que é essa viga de baldrame? É a estrutura onde as tuas paredes vão ficar apoiadas, né? É a base da residência. Então depois que está pronto, é importante que seja feita a impermeabilização não só no topo. A gente faz algumas consultorias, né? E a gente vê que o pessoal tem o hábito de fazer a impermeabilização só no topo dessa viga, né? E na verdade, até a norma ela cita que a gente precisa não só o topo,
mas sim as laterais da viga, elas também precisam ser impermeabilizadas, né? Então, esse seria o procedimento inicial, né? Uma das partes que é o correto. Então, fazer a impermeabilização nas laterais do alicerce, dessa viga baldrame, fazer essa impermeabilização de topo, né? Tem pessoas que trabalham sempre com um material flexível, que é também que a gente acaba trabalhando, tá? Seria meio que aquele primer, ele é meio que o famoso pitch, né, que o pessoal fala. Eles usam isso para impermeabilizar. Ele é um impermeabilizante bem forte, bem resistente e precisa, porque essa parte da edificação ela vai ficar praticamente encostada no solo, né? Mesmo que a gente faça uma residência um pouco mais elevada que o nível do solo, que é o ideal até para a gente tentar fugir o quanto mais, né, dessa parte de umidade. Normalmente é elevado aí 50, 80 centímetros do nível do solo, mas a parte interna, quando é feito com contrapiso, ainda assim é feito um aterro, né, para elevar o nível do solo e poder fazer esse contrapiso no nível do vigamento. Então tu tens ali o contato entre o solo e a viga. Então essa viga tem que estar com um impermeabilizante bem resistente, um impermeabilizante bem forte. Então a gente faz essa impermeabilização nas laterais da viga e no topo da viga. Tá? Muitas vezes ainda, além de impermeabilizar o topo da viga, também é colocado uma manta asfáltica, né? Tem essa manta asfáltica e tem aquelas mantas asfálticas aluminizadas, que o pessoal coloca no topo para auxiliar, né? Para tentar aumentar essa resistência, criar essa barreira, né? E aí essa parte de impermeabilização não para aí. Assim que começa a assentar os tijolos, é importante que a argamassa de assentamento ela também receba um aditivo impermeabilizante, né? Toda essa parte, quanto mais a gente agregar nessa parte de impermeabilização, ela não agrega tanto custo à obra, mas ela vai te ajudar a evitar essa parte de umidade futura. Porque se essa umidade futura estiver presente, o teu custo vai ser sempre muito maior, né? Então, até pelo menos ali a terceira, quarta fiada de tijolo, é importante que a argamassa de assentamento também receba um aditivo impermeabilizante, né? Após concluir ali o assentamento dessas fiadas de tijolo, né, você vai entrar depois, você vai continuar fazendo as fiadas de tijolo da parede toda, né, e vai chegar na etapa de chapisco. E aí a gente aconselha também trabalhar o chapisco com um aditivo impermeabilizante, né? E a mesma coisa a massa de reboco, né? Você não precisa impermeabilizar a sua parede toda, mas pelo menos até essa terceira, quarta fiada de tijolo você utiliza um aditivo impermeabilizante, né, para também estar selando esse reboco. Com todos esses cuidados, é uma chance muito pequena de poder ter umidade no rodapé aí da sua casa, né? Esse seria aí os procedimentos corretos, né, para evitar esse tipo de umidade. A gente vai fazer uma paradinha agora, a gente volta já já, e quando a gente voltar, a gente vai estar falando a respeito daí das soluções quando esse problema já existe na residência, quando a umidade já está estourando o rodapé, pintura caindo, reboco caindo, né? Então a gente vai explicar para você as soluções que a gente usa hoje para recuperar esse problema. Bom pessoal, hoje nós estamos aqui no loteamento residencial Açores. A gente está vindo visitar uma residência ao qual a gente já veio algumas vezes, ela estava em uma fase já anterior, né? Viemos acompanhar a fundação, viemos acompanhar a execução das alvenarias do segundo pavimento. E hoje, como você pode ver, a residência ela já está rebocada, toda a parte de estrutura já foi concluída. E a gente vai dar uma andadinha ali agora para verificar como é que ficaram, para ver como é que ficaram os espaços, né, o que está em andamento, o que foi executado até agora. E tem um outro detalhe ali muito específico que quero mostrar para vocês que adoram plantas, que gostam aí de ter essa parte mais verde em casa, né, verde colorido, né, flores e tal. A gente tem um detalhe muito específico que é a respeito das floreiras e eu quero estar mostrando para vocês. Vamos lá? Pessoal, a gente já está aqui no canteiro de obras, então esse aqui é o acesso principal da residência. Ele está num nível mais elevado, cerca de 1 metro, referente ao solo que a gente tem aqui. Vai ser feita toda uma escada flutuante, né, pisos flutuantes aqui que vão conduzir até a parte do portão de entrada.
né? Então tem algo ainda a ser feito. Mas a gente tem logo aqui do lado, né, a parte da garagem. Essa é uma garagem para 3 carros. Ela tem um vão muito grande, tá? Para desenvolver esse vão com uma estrutura de concreto armado convencional, ela exige uma boa análise técnica, né? A parte de ferragem, tem todo um cuidado que precisa ser tomado, né? Um dimensionamento bem mais complexo que o comum, porque não é fácil, né? A estrutura convencional ela não aceita grandes vãos, né? E a gente tem aqui um vão de cerca de 9, 10 metros, com uma estrutura de viga de concreto armado, né? E logo aqui a gente pode ver que ela tem um pé direito alto aqui nessa região, justamente porque essa casa ela tem diversos níveis. A gente tem um nível da garagem, a gente tem um nível depois das áreas sociais, e aí a gente tem um terceiro nível que vai para o segundo pavimento, né? Nesse nível da garagem a gente tem, para você que não tinha conhecido ainda essa obra, né? A gente tem a garagem aqui, a gente tem logo ali do lado depósitos e a gente tem também a área de serviço, né? Hoje a gente pela primeira vez está vindo aqui sem as escoras, né? Essa garagem foi tirada das escoras há um pouco tempo e aí a gente já consegue observar melhor a questão do quão ampla é as vagas, né? Quão ampla é a garagem, e ao mesmo tempo a gente tem uma boa visualização de como ficou o adensamento da estrutura. Como você pode ver, a gente tem uma série de vigamentos aqui, tá? Todos esses vigamentos estão sustentando as suítes que a gente tem lá em cima, tá? Essa residência é uma residência que ela está à venda, né? O proprietário ele construiu para vender, né? E essa é uma residência que tem cerca de uns 260 metros quadrados, se eu não estou enganado. 260 ou 330, eu estou um pouco na dúvida, mas ela é grande. Lá em cima a gente conta com 3 suítes, né? Então tem uma área bem considerável, tá? Mas como eu estava falando da parte de estrutura, né? A gente vê que ela teve um bom adensamento, não teve segregação. A segregação é quando a gente tem aquele acúmulo de brita em um ponto específico, né? Porque essa segregação ela cria um ponto de fragilidade e aqui a gente não podia ter esse ponto de fragilidade, né? Como eu disse, a gente tem grandes vãos em uma estrutura de concreto convencional, então a gente não pode dar espaço, dar margem para falha, né? Pessoal, a gente já subiu aqui para o segundo pavimento, tá? Tem bastante coisa para mostrar, a gente vai deixar o primeiro pavimento para uma outra oportunidade. Mas já logo aqui no primeiro, chegando no segundo pavimento, a gente tem aqui já nosso lado aqui, onde vai ficar o quadro de disjuntores, né? O quadro de comando da parte elétrica da casa, né? Como vocês podem ver, a parte de cobertura ela foi concretada há pouco tempo, tanto que as formas ainda não foram retiradas. Tem alguns pontos que ainda estão escorados, mas logo o pessoal vai estar conseguindo retirar para a gente verificar como é que ficou a parte de adensamento, né? E se ficou algum tipo de segregação, a gente vai precisar fazer uma recuperação disso, né? Antes de seguir para a parte de chapisco e reboco, né? E dar a sequência dos acabamentos. Mas vamos adentrar aqui, né, então, nessa parte do segundo pavimento para verificar o que a gente tem aqui, né? Como eu tinha dito para vocês, existem 3 suítes aqui, essa aqui é uma. Todas as suítes são voltadas para o fundo da residência, que é onde a gente vai ter a área de lazer. Então a gente vai ter ali piscina, vai ter a parte de churrasqueira. Então foi criada uma varanda que desse acesso, né, para todo esse visual. Dentre as 3 suítes a gente tem uma suíte principal, que é a suíte master, que além da parte do banheiro, né, ela tem também um closet, que é esse aqui. Então a gente tem o closet aqui, logo aqui a gente já tem o banheiro da suíte. Esse é um banheiro maior, né? Porque a gente vai ter uma banheira instalada aqui também. Você pode ver que toda a instalação de água fria e água quente já está sendo executada, sendo concluída. O buraco que a gente tem lá no canto vai ser onde vai ficar o ralo. Esse buraco acabou sendo aberto depois da laje já ter sido executada, mas a gente posicionou num lugar que não viesse a comprometer, né, a estrutura da laje em si. Então, essa parte de água quente foi já vistoriada, tá tudo certo. E agora eu quero levar para vocês para a sacada dessa suíte. É uma sacada onde a gente tem vários pontos com floreiras. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre essa floreira, né? Como é que ela tem que ser executada,
O que dá para botar ali, o que não dá. Porque tem pessoas que às vezes querem colocar vasos, mas tem outras pessoas que optam por colocar terra, plantar mesmo uma flor, alguma coisa ali. E aí, como é que faz nessa hora? Como é que é o procedimento para que isso não venha dar problema? Esse ponto da sacada da suíte master, né, ela foi feita para que o casal pudesse, quem for adquirir essa residência, né, vai poder estar colocando aqui uma mesa para tomar um café, uma coisa assim, ter uma vista bacana, né? E também tem aqui as floreiras, né? A gente tem uma floreira nesse lado, ela não está concluída ainda, mas é o local onde vai ter essa floreira, né? A gente tem ali um ponto de drenagem de água, vai ser feito ainda toda uma parte de mureta para a gente vir com essa floreira. E logo aqui na frente também da residência, que faz parte da sacada desse cômodo, a gente vai ter também outra floreira maior ainda. E aí fica a pergunta, né? O proprietário vai querer botar o quê? Vai botar só alguns vasos? Ela é uma floreira larga, comprida, né? Pode ver que ela vai até o final lá. E aí o proprietário vai poder instalar vasos, né? Com plantas. Normalmente esses vasos eles são um pouco mais baixos. Quem está vendo lá de baixo não consegue visualizar, né? É um método mais fácil de poder ter plantas aqui em cima. Ou ainda assim a gente desenvolveu isso aqui, projetou, né, esperando cargas onde a pessoa realmente fosse colocar terra, né, fosse colocar as plantas direto sobre a laje. Aí para isso a gente precisou desenvolver um sistema de drenagem eficiente para que essa água não filtrasse, não prejudicasse, né, a estrutura que já está aqui consolidada. E aí eu vou botar para vocês aí uma imagem de como foi feito essa separação, né? Como foi feito esse sistema, né? Explicando aqui basicamente, nós vamos ter que, independente de trabalhar com vasos ou com o solo, a gente vai ter que fazer toda uma impermeabilização, né? Essa impermeabilização vai vir já daqui de cima, essa impermeabilização vai cobrir tudo isso aqui, tá? Essa é a primeira etapa, né? A gente vai trabalhar aqui com uma manta flexível e contratar uma equipe especializada, não pode ser uma equipe qualquer, né, para fazer esse serviço de manta asfáltica. Depois da manta asfáltica, né, considerando que vai ser colocado terra, planta aqui, a gente tem que criar um sistema de drenagem. Essa camada de drenagem vai permitir que essa água percole, né, até chegar na manta asfáltica, né, ou na manta líquida que vai impermeabilizar isso aqui, e aí ela vai correr para esses dutos de drenos que a gente vai manter aqui, ó. Esse aqui é um. Lá na ponta nós temos outro, tá? Então a gente vai ter a camada de cima para baixo, eu vou falar para vocês, né? A gente vai ter então a camada de vegetação, nós vamos ter uma camada de terra, nós vamos ter uma manta geotêxtil. Essa manta geotêxtil ela vai ajudar a segurar a terra para que quando a água caia aqui, ela não leve os finos do solo. Essa manta geotêxtil não vai permitir isso, vai passar apenas o que é líquido, o que é água. No momento que o líquido passa pela manta geotêxtil, ela vai cair numa camada drenante, que vai ser uma espécie de brita, tá? E aí ela vai filtrar por ali, vai bater na manta de proteção aqui, que seria manta asfáltica ou manta líquida, e aí vai correr pro ralo, né? Pro ralo de drenagem. Então esse é um método que a gente usou para garantir a possibilidade do proprietário que adquirir esse imóvel realmente fazer aqui colocar um solo, colocar uma planta sobre esse solo, né? Essa manta geotêxtil ela tem também uma camada para impedir que as raízes elas se prolonguem, né? Porque também as raízes poderiam estar se prolongando e invadindo o sistema de drenagem e resultando em outro entupimento. Então a gente também tem esse cuidado para colocar uma manta que impeça o crescimento dessas raízes. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse tour, tenham gostado dessas dicas que a gente trouxe para vocês. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra semana que vem na próxima obra. Toda a informação se encontra aqui. ID Portal, o novo endereço da notícia. Acesse idportal.com.br. Notícias da região. Acesse www.ual.com.br.
Qualidade e acabamento de primeira. Em casas de alto padrão é com a Sul Construções. Chame no Whats. TV Sul Catarinense. Nosso esporte é mostrar você. Bom, pessoal, estamos voltando então, né? No bloco anterior eu comentei a respeito de como deve ser executado a impermeabilização do alicerce para que você não venha ter problema na umidade em rodapés, né? Aquela umidade que vem estourando com pintura, vem estourando com reboco, né? Causa o maior estrago na casa. Então falei para vocês como é o modo certo de executar e agora eu vou estar falando como recuperar esse problema, né? Quando o problema já está instalado. E agora, como é que eu tenho que fazer isso? Bom, eu também tinha dito que na internet você acha diversas formas de se fazer isso, né? Algumas comprovadas tecnicamente, outras é uma questão mais empírica, né? A pessoa fez lá de uma certa maneira sem muito conceito, mas deu certo no caso dela. Eu vou estar apresentando para vocês os métodos que a gente já utilizou, né, em reformas para fazer esse tipo de reparo e deu certo, né? Então, o que acontece? A casa está executada, não tem como você pegar e impermeabilizar o alicerce, né? Então a gente tem que fazer um tratamento realmente na parte da alvenaria. Temos que tratar a alvenaria para que ela estanque aquela umidade e não deixe mais que aquela umidade esteja aflorando, né? Que ela esteja ali estourando tudo. Né? Temos que criar uma barreira forte o suficiente para segurar essa umidade. Como tem que ser um produto mais específico, um produto de maior resistência, é um dos fatores do porquê acaba saindo também mais caro você ter que corrigir o problema ao invés de ter executado da forma correta lá no início, né? Por isso é importante, se você está construindo, se você está nessa etapa, né, de construção, é importante você dar uma fiscalizada, ver se estão executando da forma correta, né? Se você está contratando um empreiteiro e ele vai te mostrar algumas residências que ele fez, tenta ver algumas residências que são mais antigas para ver se esse problema não existe, para ver se o empreiteiro realmente tem executado esses procedimentos de forma correta, né? Mas vamos lá, vamos ao que interessa, então vamos falar da solução para quando a gente tem problema de umidade nos rodapés da residência. Bom, a primeira coisa que você vai fazer é remover todo o material que esteja ali desplacando a parede, né? Você vai com normalmente nesse estágio, uma espátula ali, você vai raspando e já vai caindo tudo, né? Ainda assim, eu recomendaria para você remover realmente todo o reboco, por mais que ele não esteja 100% soltando, né? Vai ter algumas partes ali que ele está oca, que você vai bater com a espátula, vai cair o reboco, ele vai esfarelar, né? A umidade ela vai causando essa degradação do reboco. Eu recomendaria que na parte interna da residência você remova pelo menos até 70 centímetros de altura, você remove toda a pintura, todo o reboco, deixa só na parte de tijolo mesmo da edificação.
Em algumas literaturas fala que se o reboco ele não está com aquele som de oco, né, você poderia manter, mas eu acho mais garantido, tá, que você remova tudo, porque a umidade ela vai pegando o reboco, mas muitas vezes ela também já está inserida ali no tijolo. Então é importante que você retire todo esse reboco para verificar a integridade do tijolo também, se ele não está muito úmido. Porque se ele estiver úmido, você pode retirar o reboco e deixar um tempo ali, né, esse tijolo exposto, para que ele libere essa umidade, para que essa umidade não fique presa na alvenaria. Porque se tiver ainda umidade na alvenaria e você selar ela de novo, tem muita chance disso estourar. Tá? Então eu recomendaria você retirar todo o reboco, deixar essa alvenaria respirar um pouco se ela estiver úmida, né? E para depois dar sequência. Né? O que é a sequência depois? Você tem que varrer, limpar bem, né? Tirar toda a poeira que tem ali nesses tijolos, né? Na parede que vai ficar exposta ali, limpa bem, né? E depois você vai começar a utilizar uma argamassa polimérica. Tá? A argamassa polimérica tem diversos produtos no mercado, né, diversas marcas, cada marca daí tem um nome, Veda não sei o que, tem vários, né? Eu sei que tem aí diversos tipos, né? Nós temos alguns modelos ali que a gente especifica, mas eu também não vou ficar passando marcas aqui para vocês. Você pode conversar com um responsável técnico, ele vai te indicar, ou se você não tiver um responsável técnico, você pode conversar com o próprio vendedor, né, da loja, pedir por uma argamassa polimérica, ele vai te indicar algumas marcas e fica a seu critério escolher. Mas aí então você vai ter essa argamassa polimérica, cada marca ela indica o número de demãos que você deve passar, né, ela é praticamente como se fosse uma nata, né, você vai misturar ela ali e vai passar com uma trincha sobre o tijolo mesmo, porque você vai estar ali meio que cristalizando aquela parte da alvenaria. Então você vai passar, você tem que ver daí então, conforme o fornecedor, o número de demãos e o tempo de espera entre demãos, tá? Isso é muito importante. Você precisa seguir o máximo possível as instruções para que isso também venha a funcionar, tá? Então depois de passar essa argamassa polimérica, você vai vir para a parte de chapisco. E quando você vem para a parte de chapisco, então é importante também a adição, né, de um aditivo de alto desempenho, tá? Esse aditivo de alto desempenho vai melhorar a capacidade de fixação desse chapisco sobre essa argamassa polimérica, ao mesmo tempo que ela vai também contribuir com a parte de selar, né, de criar mais uma barreira contra a umidade. Então ela vai estar fortalecendo essa parte do sistema, né? E aí por fim a gente vem com o reboco, né? E aí eu também aconselho que esse reboco ele receba um aditivo impermeabilizante, né? A gente tem diversos aditivos impermeabilizantes no mercado, diversas marcas, né? E é importante, cada marca tem uma dosagem específica e isso é importante que seja seguido, porque por mais que às vezes a pessoa está acostumada, é um copinho disso para tantos de cimento, não adianta, cada marca tem um número de copinhos, tem talvez a metade do copinho, então é importante que isso seja seguido para que dê certo. Né? Não pode também querer botar mais aditivo, achando que quanto mais botar, melhor o desempenho, não. E quanto mais aditivo você colocar, além do necessário, tem possibilidade de você estragar a sua massa, né? Fica aquela famosa massa podre, ela acaba desagregando com mais facilidade. Ela às vezes tem até mais plasticidade para você trabalhar com ela, mas depois que ela começa a secar, aí você vai ver um grande problema. Então, siga as instruções do fornecedor quando você for aplicar os aditivos. E aí depois então de aplicar o reboco você pode entrar com a pintura, né, o emassamento, no caso ali de ser uma casa com acabamento de massa corrida, desculpa, né? Nesses casos eu até aconselharia a massa acrílica, que ela é uma massa mais forte, mais resistente do que a massa corrida convencional para as áreas internas. E seria isso aí, gente. Esse é o procedimento que a gente utiliza para fazer essa recuperação e não dar mais dor de cabeça pro proprietário. Espero que você tenha gostado, espero que essas dicas sejam úteis para você. Espero que você não precise passar por isso, né? Que você consiga, durante a etapa da sua obra,
manter a impermeabilização, executar ela de forma correta. Mas se não der, acredito que esse conteúdo vai te servir bem. O programa Pé Direito na Obra vai ficando então por aqui e até semana que vem.